não tinha como. Já tinha perdido o teu sangue, as suas forças já tinham se esvaído. Mas ela tinha colocado no coração o desejo de ser curada. E nesta tarde, deixa eu te dizer, qual é o seu problema que você pensa que não tem solução? Qual é a sua dor que você pensa que não vai passar? Qual é o problema que você pensa, olha, o advogado já diz não ter jeito? A enfermidade, você diz, olha, o médico já chegou para mim e falou, olha, não tem cura. Mas nessa tarde estamos falando de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que salva. É Ele que nós estamos falando nesta tarde. E agora aquela mulher com aquele desejo tão grande no coração disse, eu não vou perder a oportunidade. E quantos têm perdido a oportunidade? Se nós somos Jário, não perdeu a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. Se nós somos aquele moço de Gadareno, Jesus chegou ali e expulsou aqueles demônios, porque o poder está nas mãos do Senhor. Se nós somos olhar, tem os 2 cegos de nascença na Bíblia, que quando eles estava na beira do caminho, e o que acontece? Eles sabiam que Jesus ia passar por ali. E naquele momento ele colocou também o desejo no coração e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa tarde, quando eu estava olhando aqui a live, que é um trabalho que a irmã tem que sobre a cura, que é uma tarde de libertação, um culto de libertação. Então quero te dizer que nessa tarde temos um Deus que está pronto para fazer milagre. E continuando aqui olhando para aquela mulher, os médicos já não davam nada, a sociedade menos, porque ela não tinha mais o que fazer. Ei, pode estar difícil para você nessa tarde, pode estar difícil para os médicos nessa tarde, pode estar difícil para o advogado nessa tarde, mas deixa eu te dizer, para o nosso Deus nada é impossível, porque Ele tudo pode, tudo está nas mãos do Senhor. E aquela mulher agora enfrenta a multidão. E quantas das vezes há uma multidão diante de você? E quantas das vezes há multidões tentando fazer você parar? E às vezes as multidões chegam e dizem aqui, ó, não tem jeito não. Para que você está indo para a igreja? Para que você está perdendo seu tempo? Para que você está perdendo as suas horas? Mas Jesus está pronto para te ouvir. E a Bíblia diz que aquela mulher continua insistindo. A tua vitória, irmão, a tua vitória, irmã, está na sua insistência, está em bater. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, e aquele que busca, se encontra. E quantas das vezes nós queremos desistir, e quantas das vezes nós queremos desanimar no caminho, simplesmente porque alguém falou, olha, não vai dar. Se aquela mulher tivesse parado para pensar o que ela vinha enfrentando, os médicos dizem, ó, já não tem dinheiro mais, já não tem solução mais, então deixa quieto. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher falou, não, eu vou procurar, porque eu sei que Jesus tem o poder de fazer o milagre. E naquele momento, a Bíblia diz que ela foi e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, mais uma vez apareceu a multidão. E Jesus perguntou assim, olha, quem me tocou? Alguém disse, olha, Senhor, escuta aqui, no meio de tanta gente, alguém encosta daqui, outro empurra dali, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Irmãos, Deus te conhece. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe as madrugadas que muitas das vezes você dobra o seu joelho para orar. Às vezes você não tem nem palavras, mas as suas lágrimas movem a mão de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento Jesus olhou e disse assim, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E naquele momento aquela mulher teve coragem e disse, Senhor, fui eu quem te toquei. Há 12 anos eu venho enfrentando. Jesus sabia que aquela mulher tinha 12 anos que estava enfrentando aquela enfermidade.
Mas o que eu acho lindo é que quando Jesus perguntou quem me tocou, aquela mulher não recolheu, aquela mulher não ficou com medo. Mas ela disse, Senhor, não, fui eu quem te toquei. Fui eu, Senhor. Há 12 anos eu venho enfrentando esta luta, esse problema, essa dificuldade, esta enfermidade. Ela podia dizer, Senhor, não tem nem sangue mais no meu corpo, porque a hemorragia era muita, Senhor. E Jesus, naquele momento, fez um milagre, porque quando ela tocou, a Bíblia diz que a partir do momento que ela tocou na orla do vestido do mestre, o sangue parou. Estancou-se o sangue. Oh, irmãs, aleluia. A nossa vitória está na nossa fé. A nossa vitória está na nossa insistência. Nós precisamos de insistir, nós precisamos de crer, nós precisamos de buscar. E muitas das vezes, muitos querem fazer nós parar, muitos querem fazer nós calar, mas nesta tarde o Senhor está dizendo, olha, não prossiga, continua, clama, busca. Para nós, muitas das vezes, nós pensamos, não tem mais jeito. Há momento nas nossas vidas que nós queremos a nossa bênção muito rápida. E às vezes tem um processo para nós passarmos. E nós precisamos de insistir com Deus. Nós precisamos de buscar o Senhor. A Bíblia diz, deleita-te o Senhor e Ele concederá o coração. E aquela mulher colocou no coração de ser liberta, de ser curada. E nessa tarde, qual é o que você precisa? E nessa tarde, qual a bênção que você está buscando? O que é que você precisa de receber de Deus? Ah, eu preciso da salvação da minha família. Eu preciso da libertação dos meus filhos. Jesus está te ouvindo. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir o que você quer falar com ele, tem que sair de dentro do seu coração. E se nessa tarde você clamar, se nessa tarde você buscar, se nessa tarde você se entregar ao Senhor, Ele está pronto para te responder. E quando nós vimos quando Jesus disse lá no versículo 45, quem é que me tocou? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia que era aquela mulher que estava ali? Ele sabia, mas ele só queria ver a sinceridade do coração daquela mulher. E será que nós temos sido sinceros com ele? Será que nós temos sido fiel em falar com ele, Senhor, é eu. Eu preciso da vitória. Eu preciso deste milagre. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Pedro disse, Senhor, olha, Pedro e os que estavam com ele, disse, mestre, a multidão te aperta. Há desculpas, irmãos. Porque sempre alguém quer impedir nós receber a bênção de Deus. E agora disse, olha, Senhor, a multidão é grande, aperta e te oprime. E o Senhor diz, quem é que me tocou? Como que o Senhor não soubesse quem estava ali? Como se ele não soubesse quem estava tocando? Nessa tarde Deus sabe. A Bíblia diz assim, o salmista diz assim, Senhor, tu nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso assentar. O Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso deitar. Antes de nós dizermos alguma palavra, o Senhor tudo sabe. Ei, então nessa tarde o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor sabe os seus problemas. O Senhor sabe aonde mexer. Aqueles papéis que às vezes está lá na gaveta, o advogado diz, deixou por lá, mas o Senhor sabe onde ele está, ele tem poder para ir lá e mexer naqueles papéis e colocar a vitória na sua mão. Então creia somente. É uma tarde de libertação. É uma tarde onde que Deus pode quebrar os grilhões das nossas vidas. É uma tarde onde que o Senhor pode jogar por terra as muralhas. É uma tarde onde que o Senhor quer te entregar a vitória dos seus problemas. Simplesmente crê, tenha fé no Senhor e diga, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou lançando. A palavra disse, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele cuida de você. Ele cuida das suas necessidades. Simplesmente creia. Se nós fôssemos falar da Bíblia Sagrada, nós vamos ver aquela passagem dos 10 leprosos.
aonde estava ali clamando, precisava, não podia entrar no meio da sociedade, já tinha sido dissipado, todo mundo já tinha jogado eles para lá, eles não podiam estar em comunidade devido ao seu problema, devido à sua enfermidade. Mas um dia Jesus chegou, um dia Jesus parou para eles, um dia Jesus fez um milagre, e quando Jesus fez aquele milagre, a Bíblia diz que os 9 se foram, um voltou para agradecer a Deus. Mas eu só sei que Jesus parou para ouvir. Jesus parou para esta mulher que estava com esse fluxo de sangue. Jesus parou para o cego de nascença. Jesus parou para os paralíticos. Jesus, não há problema que o Senhor não pode resolver. Simplesmente nós precisamos de crer, precisamos de colocar a nossa fé em ação e deixar que Ele tudo faz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós ficamos tão mesquinhos com aquilo que Deus quer nos dar. Às vezes nós paramos e pensamos, Senhor, será que tem solução? Às vezes a nossa fé se torna tão pequena e nós pensamos, Senhor, será que o Senhor vai resolver? Muitas das vezes esta palavra será, ela nos impede de receber a bênção. Porque se aquela mulher não tivesse colocado no seu coração, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos do mestre, eu serei curado. Olha que fé, irmãos. Olha o que nos chama a atenção. Aquela mulher somente já não tinha nada, não tinha força. Ela falou, mas eu vou fazer essa tentativa, será a minha última tentativa. Mas ela buscou a pessoa certa. Escuta aqui, o seu problema não é o final. Isso para você não está sendo o final da sua vida. Essa dificuldade que você está passando não é o final da sua vida. Ainda há solução, ainda há uma esperança para você, ainda tem solução para o seu problema, ainda tem cura para a sua enfermidade. Simplesmente creia, simplesmente confia, simplesmente diga, Senhor, eu estou aqui, eu preciso, eu quero e eu vou receber. Deixa Deus no controle da sua vida. Deixa Deus no controle dos seus problemas. Sabe muitas das vezes o que acontece com nós, irmãos? Nós entregamos nas mãos do Senhor de manhã os problemas. E quando dá tarde, nós retiramos e dizemos de não, eu vou levar para o outro médico. Não, eu vou ir para um outro lugar, porque eu não estou vendo solução. Ei, mas se você colocou nas mãos do Senhor, deixa nas mãos dele, que ele vai resolver para você o seu problema, a sua dificuldade. Não desanima, não desista da sua vitória, porque o Senhor tem vitória para você. Aleluia! Aquela mulher não desistiu, enquanto ela não recebeu a bênção. E o que eu mais me alegro é que Jesus parou. Quando ela tocou, Jesus estava passando, mas quando ela tocou, Jesus parou. Jesus parou. Nessa tarde, Jesus está parando para te ouvir. Nesta tarde, Jesus está parando para responder você. Aleluia. Deus tem solução. Deus tem resposta para você nessa tarde. Não sei o que você tem pedido para Deus. Não conheço os irmãos aí. Foi simplesmente um prazer estar com os irmãos. Mas eu creio num Deus que conhece um por um, conhece o seu endereço, conhece o número da sua casa, conhece o bairro que você mora, conhece o seu CPF, a sua identidade. E Ele é o Deus que vai responder você nesta tarde. Amém? Quantos crê no Senhor? Quantos confia que Ele está pronto para responder? Então faça como esta mulher, simplesmente toca. Às vezes você pensa assim, Senhor, eu não tenho nem forças mais para orar, mas as tuas lágrimas e o teu gemido pode chegar diante do Senhor nesta tarde e Ele te dá a vitória. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa continuar sustentando a irmã Germana com este trabalho. Porque é muito lindo um trabalho como esse. É muito glorificante um trabalho desse, irmãos. Eu ainda estava falando com a irmã, só quem não quer que diz que não ouve a palavra do Senhor, porque hoje tem muitas condições de falar a palavra do Senhor. Que Deus continue te usando, minha filha, nesta obra. Prossiga. Vai haver muitas multidões diante de você dizendo, ei, não mexe com isso, não vai dar certo, não tem condição, não dá. Como fez com esta mulher, como fez com o cego, como fez com os paralíticos. Teve pessoas que tiveram que descer numa cama diante do mestre para ser liberta. Aí a multidão estava lá querendo impedir, mas continua, prossiga. Prossiga. Se Deus te chamou para esta obra, prossiga. Não há multidões que possa te impedir, porque o Senhor Jesus é com você. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? Que Deus possa te cobrir de bênção, você, o seu lar e esse ministério. Receba aí o meu abraço, em nome de Jesus. Amém.